Nós vamos iniciar a nossa live. Meu nome é Beatriz Silveira, eu sou do projeto Missão dos Filhos da Mãe da Misericórdia. Estou fazendo essas lives de evangelização aqui no meu canal do Instagram pessoal, mas esse projeto é um projeto da Missão Filhos da Mãe da Misericórdia, a qual eu tenho a fanpage no Facebook e um canal no YouTube. Se você ainda não conhece o nosso projeto de evangelização por vias de Nossa Senhora, vá lá, acesse o nosso canal no YouTube e também no Facebook. E aqui as lives pelo Instagram eu faço no meu canal pessoal. Sobre o tema As 7 virtudes que combatem os 7 pecados capitais. Possamos já entrar em clima de oração. Desde já, você que está aqui conosco, reze uma Ave Maria, pedindo o Espírito Santo, Nossa Senhora, os anjos, para se acampar aqui no meio de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, os vícios capitais, né? Quais são eles? Existe uma siglazinha aí que eu aprendi quando estava na minha catequese, para a gente pelo menos decorar, né? Os 7 vícios capitais. É importante, a gente poder saber de cabeça, é interessante. Se vocês quiserem, é simples. Saligipe. Saligipe. S-A-L-I-G-I-P. Saligipe. O P é mudo. P no final, P mudo, né? Você decorando as primeiras letras, fica fácil, porque você vai, né, saber, fica fácil de você decorar. E é interessante, pelo menos para mim, me faz bem, porque quando a gente quer lembrar, ou mesmo catequizar alguém, né? Alguém que aleatoriamente, às vezes, quando aparece uma pessoa assim, você tendo ele de cabeça, é interessante. Então, Saligipe, o S, soberba, né? Soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e a preguiça, né? São as tendências ruins que nós temos na nossa alma por consequência do pecado original, né? Então, esses são os 7 vícios capitais. Então, vamos na sequência. Eu coloquei aqui mais ou menos na sequência, né, que a igreja predispõe para efeito de estudo, etc. Então, começando pela soberba, né? Soberba. O que é a soberba? Soberba nada mais é do que o orgulho. É a mesma coisa do orgulho, não é isso? Exatamente. Soberba é o orgulho, né? Mesma coisa. E o orgulho nada mais é do que a raiz de todo o pecado. É o que está no cerne do pecado original, né? O pecado de Adão e Eva, e digo mais, do pecado dos anjos, né? O pecado de Adão e Eva nada mais é do que uma repetição do pecado dos anjos, né? Ou seja, o desejo de ser Deus, ou de não aceitar uma condição na qual, eu me refiro aqui aos anjos, né? Uma condição na qual de se submeter a uma criatura inferior à sua natureza. Isso que eu me refiro aos anjos, porque a igreja ensina que uma das coisas, né, que fez com que Lúcifer se revoltasse no céu, e foi a grande prova que os anjos passaram, é o fato de ele ser revelado para ele que Deus se encarnaria no homem, né? Deus se encarnaria na criatura humana, que sabemos ser inferior à criatura angélica, né? A natureza do homem é, incontavelmente inferior à natureza angélica. A inteligência de um anjo não se compara, não tem comparação à inteligência humana. Então, isso foi revelado em determinado momento aos anjos. Lúcifer, que era o anjo na hierarquia da corte celeste, abaixo de Deus vinha Lúcifer. Ele não aceitou isso. E há também teólogos que afirmam
isso tem muita lógica, nisso que eu vou falar, baseado no que alguns dizem, que quando foi revelado que a mãe, quer dizer, que a mãe desse homem-deus, né, onde o próprio Deus se encarnaria, seria a rainha do céu, da terra e deles mesmos, né, dos anjos e dos homens, aí que a revolta de Lúcifer foi ainda maior. Por isso que o demônio tem tanto ódio de Nossa Senhora. Porque ele jamais aceitou essa condição de ser submisso a Maria. Quer dizer, ele seria convidado, posso dizer aqui, usando a dinâmica de São Luís de Grão de Montfort, ele foi convidado a se fazer escravo de Maria, porque todos os anjos são escravos de Maria, né? São escravos de Jesus pelas mãos de Maria. Então, fez com que esse orgulho exacerbado em Lúcifer o despencasse do céu. E o pior de tudo, sem volta atrás, né? Os anjos tiveram de Deus, na sua natureza, um conhecimento geral, de uma ciência infusa, né? Ou seja, um conhecimento de tudo, onde eles não tiveram chance de se arrepender, porque eles já sabiam a consequência, eles quiseram mesmo, eles acabaram praticando esse mal pelo mal. E, por não se dar satisfeito, o que acontece? O próprio demônio, esse próprio anjo mau, vai a obra-prima de Deus, né, que somos nós, os homens, criados à imagem e semelhança do próprio Deus, como ele não pôde destruir a Deus, então ele quer destruir aqueles, né, que são a imagem e semelhança de Deus. Veja só como que é maléfico, né? O demônio, ele tem uma ação, ele pode ter, por permissão de Deus, uma ação na natureza em si, mas na natureza ele não tem, no restante da natureza, ele não vai ter muito efeito, porque a natureza já dá glória a Deus só pelo fato de existir. Uma pedra, o mar, as plantas, os animais, eles só pelo fato de existirem dão glória a Deus. Isso também nós aprendemos na teologia. Mas o homem não. O homem, ele é chamado a dar uma glória maior a Deus por essa semelhança, né? E aí, portanto, a vontade do demônio de destruir. Então, o pecado de Adão e Eva foi esse pecado de orgulho, e a soberba em si, ela é aquela que traz junto de si todo e qualquer pecado junto. Não existe pessoa no mundo que cometa um único, que seja, digamos assim, né, que esteja empedernida no pecado e cometa um único pecado em si, somente. Ele pode ter, como disse inicialmente, uma tendência maior para determinado vício. Mas a partir do momento que eu me entrego a um vício, seja o da soberba, seja o da inveja, seja o da avareza, todos os outros vícios, eles vão vir juntos também. Então, qual que é a virtude oposta ao pecado do orgulho? É a humildade. É até fácil de a gente conseguir fazer aí, né, a comparação. Então, a humildade, e por incrível, assim, por analogia mesmo, nós vemos que, assim como o orgulho é a raiz de todos os vícios, a humildade, por ser oposta ao orgulho, ela é a raiz de todas as virtudes. Né? E o que é a humildade? A humildade consiste na verdade. Né? Ou seja, eu devo, e claro, me colocar nas mãos de Deus como uma mera criatura. Aí a gente chama atenção, mais uma vez, pelo grande exemplo que Nossa Senhora nos dá. Né? Porque ele olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Quer dizer, quando Nossa Senhora diz isso, doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, se alguém, de repente, interpretar mal essas palavras de Nossa Senhora e achar que ela está tendo ali um movimento de grandeza, de alma, de orgulho, não é isso. Por quê? Porque Deus viu em Nossa Senhora aquela humildade que ela praticava com perfeição, e os humilhados serão exaltados. Quer dizer, as mesmas palavras que Jesus usa no próprio Evangelho, nós vemos refletidas aí, nesse momento, né? Nessa oração do Magnífica que Nossa Senhora faz. E a humildade consiste na verdade. Então, uma pessoa, por exemplo, que seja o melhor, sei lá, o melhor cozinheiro do mundo, né? Claro que isso pode causar uma vaidade na pessoa se ela não for virtuosa, evidentemente. Mas se um indivíduo que
ganhou um prêmio X de ser o melhor cozinheiro do mundo, ele não peca por orgulho, em tese, se ele assim afirmar, porque houve um juízo para isso, etc. Então, a humildade em si consiste nisso, em sermos fiéis a Deus, né, e obedientes. Né? A obediência, a virtude da obediência, também ela está vinculada aí na prática da humildade. Próxima virtude que nós vamos aqui analisar, fazendo contraposição à virtude da inveja. Perdão, a virtude não, o vício da inveja. A inveja é algo bem complicado, né? O defeito da inveja é algo que a gente mesmo fica se perguntando o que leva uma pessoa a ter inveja dos outros. Então, cabe a nós. Como? Tem, né? Ora, e tem mais. E o pior, viu, irmão, é que as pessoas elas não têm consciência que esse pecado é um pecado gravíssimo. Não tem consciência. Exatamente. E tem um detalhe, viu? Quando a pessoa entra num regime de união com o vício, a consciência da pessoa chega a um ponto que ela fica como se fosse uma pedra. Tem uma explicação que a teologia dá sobre isso, que é a consciência cauterizada, ou seja, ela fica enrijecida. Sim. E quase que ela já não percebe mais se ela está pecando ou não. Quer dizer, uma pessoa quando chega nesse estágio de vida, é porque ela está muito, muito mal espiritualmente mesmo. E se torna normal. Eu acredito. O pecado Exato, se torna normal. Exatamente, se torna um hábito normal e ali ela acha que está vivendo na tranquilidade, mas não está. O invejoso é a pessoa mais perturbada que existe, porque os outros pecados, todos eles trazem uma certa, entre aspas, satisfação, né? Um prazer, momentâneo pelo menos. Pode observar, todos os outros, né? A soberba, né? O orgulhoso, tal, eles sentem um certo prazer quando ele se julga maior que os outros. O avarento, nós vamos ver logo mais, o apegado, que é aquele que gosta, né? Não é somente do dinheiro, mas o apegado às coisas, ele se sente bem quando ele está com suas posses, né? O irado, quando ele explode, ele sente um prazer. Todos esses pecados, depois desse pequeno prazer, vem uma frustração, né? De imediato vem a consciência que pesa, né? Consciência pesada nada mais é do que frustração depois de uma queda no pecado. Então, o irado, a luxúria, né? Vamos ver logo mais, a impureza, né? Os pecados da imoralidade, traz um prazer, mas vem em consequência a frustração. A gula e a preguiça. Tudo isso aí é prazeroso, mas a inveja é o único pecado que não traz prazer para o indivíduo, porque ele está pecando e está se roendo por dentro, né? Está ali, está igual como se fosse um verme ali corroendo, né, a pessoa, e ela fica totalmente disparatada. Então, é um pecado, né, um vício difícil de se desvincular. Ou seja, a pessoa desprezar o sucesso do outro. Né? Tem um detalhe, viu? Tem um grau de inveja, que é o grau mais grave na linha da inveja, que é a inveja da graça fraterna. Ou seja, que é um pecado contra o Espírito Santo. É um daqueles pecados que Jesus nos diz que não tem perdão. Aí a gente pode... Não vou entrar muito nesse detalhe, mas só explicando o que significa isso, né? Porque senão alguém pode dizer, puxa, mas Deus não perdoa tudo? Então quer dizer que tem pecado que ele não perdoa? Não, Deus perdoa tudo. Mas os pecados que são cometidos contra o Espírito Santo estão no Evangelho. Eles fazem com que a pessoa que entrou por esse caminho tenha a consciência, né, cauterizada, como mencionamos, e ela não consegue enxergar que está vivendo no pecado mais. Então, praticamente, ela não consegue se arrepender do que faz. Por isso que Deus não vai perdoar. Porque a condição para que eu receba o perdão de Deus é arrepender-me do meu pecado. Né? Lembrando que eu peco por pensamentos, palavras, atos e omissões. Cair no pecado, seja em uma dessas três categorias, me arrepender do meu pecado e fazer o propósito de não cair mais, essa é a condição para que Deus me perdoe. Né? Então, qual é a virtude oposta à virtude da inveja? O fundador dos Arautos do Evangelho, o Monsenhor João,
ele sempre toca nesse assunto dentro da comunidade, nas diversas homilias, né, que ele já fez. Hoje ele não faz muito porque sofreu um AVC, mas nós temos isso catalogado aí em várias gravações. E ele tocava muito nesse assunto porque, infelizmente, para vocês terem ideia, até mesmo dentro de uma comunidade religiosa, a inveja pode existir. Aliás, a inveja existe. Porque dentro de uma comunidade religiosa, onde os que ali vivem se despojaram dos seus bens, né, não tem nada, vivem a prática da pobreza, da obediência e da castidade, mas o convívio humano faz muitas vezes aflorar, né, num e no outro, a inveja por qualquer coisa. Às vezes por uma função, né, que uma determinada pessoa tem, o outro acha que é uma função boa, porque a cruz é mais leve, né, e eu me lembro que o Monsenhor João, ele dizia muito isso, para que nós, entre os irmãos, isso aplica a toda a comunidade católica, admirarmos uns aos outros. Então, a virtude mais própria aí, que é oposta à inveja, é a virtude da admiração. É eu ver no meu irmão a qualidade que ele tem, admirar porque a admiração é sair de si, eu esquecer de mim mesmo. Quando eu admiro algo, eu esqueci de mim. Aqui em Camusim nós temos o privilégio de caminharmos ali na beira-mar e aparece às vezes, né, de manhã cedo o sol nasce, à tardinha o sol se põe. Quando nós paramos para admirar o nascer do sol ou o pôr do sol, nós saímos de nós mesmos. Às vezes as pessoas nem se dão conta. Aquele ato que se faz de admirar e de contemplar a natureza, ali a gente está vendo a Deus. Né? Nós estamos fazendo uma oração a Deus, sem perceber. Né? Quando a gente põe a intenção, o mérito ainda é muito maior. Por isso que fica a dica aqui. Hein? Aqui, de fato, é uma cidade muito propícia, né, para exercício físico. Né? A natureza foi muito generosa com o Camusim. Então, quando estiverem ali diante do sol nascendo, ou mesmo ao meio-dia, quando o sol está no pico, aquele calor, né? A gente admirar essa dádiva de Deus, isso é um ato de humildade que nós praticamos. Né? Então, quando eu vejo no meu irmão a graça que se manifesta, seja no sucesso financeiro, né? O sucesso profissional, seja no sucesso de físico, né? Às vezes eu tenho inveja do outro porque tem saúde, né? Porque tem mais saúde do que eu. É terrível, né? Então, quando eu saio de mim mesmo, eu consigo vencer esse mal, né? É um exercício. Claro que contarei sempre com a oração para poder, né, me livrar disso aí. Também vale muito a pena a busca dos sacramentos, né? Sacramento da confissão, sobretudo. Né? Quando eu tenho um defeito assim, a gente vence muitas vezes esses defeitos com confissões frequentes. Né? Ah, mas eu vou dizer de novo. Pode ser até que nem tenha sido um pecado grave que eu tenha cometido, por exemplo, em matéria de inveja. Mas cada vez mais que eu vou declinando aquilo no confessionário, e que o padre, né, que o nosso Senhor me perdoa a partir do sacerdote, eu vou recebendo graças para conseguir forças, né, para vencer esse mal. A virtude da inveja, a gente acaba alongando um pouco, porque a gente sabe que está muito na nossa realidade, né? A gente se depara muito com isso. Nosso dia a dia, né? É o visível. E a gente também, eu quero só concluir esse ponto da inveja, que quando a gente sofrer com a inveja dos outros, não desejar o mal para o próximo e muito menos se utilizar disso como uma espécie de simpatia, né? Tem pessoas que acham que porque... Claro que a inveja tem uma força negativa forte, não resta dúvida. Mas não achar que aquilo muitas vezes foi o motivo para eu ter um tropeço na vida, né? Nem sempre é isso, né? Nem sempre é isso. Isso são provações que Deus coloca para o nosso fortalecimento, mas que não tem muito a ver com a inveja dos outros, né? A inveja dos outros a gente só faz rezar por eles, então, né? Renato, qual é o meu procedimento quando eu sei que uma pessoa tem inveja de mim? O que eu preciso fazer? Isso é importante nós refletirmos também, porque aqui cabe, claro, muito mais fazemos uma análise da nossa consciência, né? Mas também, pelo fato de sermos seres sociais, né? A gente sempre tem contato com as pessoas, então não resta dúvida que eu tenho que tomar uma atitude diante disso, né? E aí
cabe a nós termos a atitude de humildade e fazer aquilo que nosso Senhor nos aconselha, né? Amar os nossos inimigos. Quando, às vezes, a gente se põe um problema, amar o meu inimigo. Mas qual é meu inimigo? Eu não tenho inimigo, eu não fiz inimizade com ninguém. Então, quem é esse inimigo? Às vezes, não sou eu que causo a inimizade. Muitas vezes, é aquela pessoa que, por inveja, torna-se inimigo meu, né? Infelizmente, eu tenho isso, sabe? Tem pessoas, né? Todo mundo tem, né? Mas, para não pensar mal, né, de quem, infelizmente, caiu nesse vício, nesse pecado, então cabe a mim cumprir com o que nosso Senhor me ensina, né? Me pede, rezar por eles. Amar o meu inimigo é isso, rezar por ele, né? E a questão do amor aí, principalmente quando a gente não está muito próximo, é a questão mesmo da oração, né? Isso, exatamente. Às vezes não significa dizer que eu vou lá dar um abraço na pessoa, tal. Às vezes, até porque aquela pessoa não quer nem saber de mim, às vezes ela deseja a minha morte, né?